Pensa só, a gente vive numa era de sucesso aparente. Conquistas profissionais, estabilidade, uma vida que por fora parece perfeita. Mas e quando por dentro a sensação é de um imenso vazio? É sobre isso que a gente vai conversar, mergulhando nas ideias da obra A Clínica Psicanalítica das Psicopatologias, para entender essas feridas invisíveis da vida moderna. Para começar, vamos deixar a teoria um pouco de lado e falar de dor. Uma dor bem real. Essa é a voz da Amália. Para todo mundo, ela é uma pessoa normal, funcional, mas por dentro ela sente que pode se desfazer a qualquer instante, como uma roupa vazia. É uma imagem muito forte, né? E é ela que abre a porta para o sofrimento silencioso que a gente vai explorar. E aqui a gente conhece o Jacques. Ele, teoricamente, zerou o jogo da vida. Carreira de sucesso, grana, tudo o que muita gente sonha. Só que, na prática, o que ele sente é um vazio, uma incapacidade total de sentir prazer nas próprias conquistas. É um paradoxo, né? Um sentimento de fracasso que não faz o menor sentido olhando de fora. E por fim, temos a Alicia. A dor dela vem de um lugar ainda mais primitivo, a sensação de nunca ter sido vista de verdade pela própria mãe. É uma ferida que vem antes das memórias, mas que foi moldando toda a existência dela, deixando essa sensação de ser invisível. Então, Amália, Jacques, Alicia, as histórias deles não são só casos isolados. Elas são, na verdade, um retrato de algo maior, que o livro aponta como uma epidemia moderna. Um vazio interior, uma alma esvaziada por uma vida que, de fora, parece cheia de coisas. Tá, mas por quê? De onde vem esse sentimento de vazio que parece ter se tornado tão comum? A obra nos convida a voltar lá atrás, bem no comecinho de tudo, sugerindo que existe uma falha bem na origem da nossa formação como indivíduos. A tese central é que a nossa base psicológica, o nosso alicerce, é construído nesse primeiro vínculo. É quando um bebê se sente visto, compreendido, cuidado, que ele começa a desenvolver a sensação de que ele existe e de que o mundo é um lugar minimamente seguro. Essa é a fundação da nossa identidade. E aqui está o ponto crucial da crítica que a obra faz. A própria vida moderna, com toda a sua correria, pressão, individualismo, muitas vezes acaba minando as condições para que esses vínculos tão importantes se formem de um jeito saudável. O próprio ambiente se torna um obstáculo. E o que acontece quando essa dor lá do início não tem palavras para ser dita? Ela não some, não. Ela só encontra outras formas de aparecer. E muitas vezes é o nosso próprio corpo que começa a contar essa história silenciosa. A ideia é essa. Quando a mente não consegue processar essas feridas primordiais, o corpo assume a bronca. Ele vira, literalmente, o palco onde aquele sofrimento que não foi dito é encenado. E isso aparece em forma de sintomas físicos, que muitas vezes a medicina tradicional nem consegue explicar. E olha só as diferentes linguagens desse sofrimento. A Lívia, com anorexia, basicamente declara uma guerra contra o próprio corpo. A Lara sente dores reais, tonturas, problemas digestivos, tudo sem uma causa médica. E a pele da Lana, a pele dela reage em momentos de separação, como no próprio casamento dela. É o corpo gritando o que a boca não consegue dizer. Para a gente entender isso melhor, a obra propõe dois modelos de relação. De um lado, uma conexão saudável, a intersubjetividade, onde existe espaço para duas pessoas diferentes com seus próprios desejos. Do outro, uma conexão fusional, a transsubjetividade, onde as fronteiras simplesmente desaparecem. Nessas dinâmicas, ser um indivíduo querer algo para si é visto quase como uma traição, uma ameaça à unidade do grupo. Mas não é só o corpo que fala, né? Essas feridas lá do início podem criar padrões, roteiros inconscientes que a gente segue pela vida inteira. O passado que não foi elaborado acaba se impondo, de novo, no presente. O caso do Aquiles é um exemplo muito forte disso. Ele não se lembra do trauma. Ele vive o trauma. Sem perceber, ele repete a cena da tragédia, vivendo isolado, como um fantasma. Ele está emocionalmente congelado naquele momento, carregando uma história de morte que ele mesmo não consegue contar em palavras. Esse ciclo aqui mostra a lógica quase perversa do trauma. O que é tão doloroso que não pode ser processado e transformado em memória está destinado a ser repetido. Não é uma escolha, é uma compulsão. É o passado sendo revivido ao invés de ser apenas lembrado. Ok, o cenário parece bem sombrio, né? Feridas profundas, repetição, sofrimento. Mas e aí, tem saída? Existe um caminho para a cura?
A obra sugere que sim e aponta para algumas ferramentas bem poderosas. E a pergunta é essa, né? Como é que se cura uma ferida que nasceu antes mesmo da gente ter palavras para nomear as coisas? Para ilustrar uma possível resposta, o livro faz uma coisa genial. Ele olha para 2 filmes muito potentes sobre o Holocausto para destacar 2 ferramentas essenciais. De um lado, em A Vida é Bela, a gente tem o humor como um escudo. Ele permite transformar uma realidade insuportável em algo mais administrável, quase um jogo. É uma defesa madura. Do outro lado, a esperança, que é a crença de que o resgate é possível, de que aquele sofrimento vai ter um fim. E essa frase final, ela amarra tudo e nos leva de volta para o começo. A fonte da verdadeira esperança não é uma fantasia. É a memória, mesmo que bem fraquinha, daquele primeiro vínculo empático. É a confiança de que o cuidado que um dia foi recebido pode ser encontrado de novo. E no fundo, talvez a jornada de cura seja exatamente essa. A busca por reencontrar, na gente e nos outros, o caminho de volta para essa confiança fundamental.